Aula 4, criação, queda, redenção e restauração. Aula 4, creación, caída y redención. Isso, restauração. Y restauración. O que é a criação? ¿Qué es lo que es la creación? A criação indica que o mundo não foi autogerado. La creación indica que el mundo no se generó de manera automática. Imagina várias teorias loucas que tem por aí. Imagina varias teorías locas que tiene por ahí. Um monte de gente acreditando Mucha gente cree que tudo que nós estamos vendo aqui que todo lo que nosotros vemos aquí aconteceu de uma explosão. pasó en una explosión. Claro que não. Claro que no. Mas tem gente que acredita. Pero la gente en qué cree. Então nós precisamos trazer essas pessoas para a verdade da Bíblia. Entonces nosotros necesitamos traer esas personas para la verdad de la Biblia. Porque a verdade da Bíblia Porque la verdad de la Biblia vai totalmente contra isso. está totalmente en contra de eso. Nós precisamos entender. Entonces nosotros necesitamos entender. Imagine você na sua casa. Imagínese usted en su casa. Aí você entra no seu quarto. Usted entra en su cuarto. Aí tem um chinelo espalhado, Entonces tiene por ahí unos zapatos tirados. uma coberta bagunçada. Entonces por ahí tiene el cubrecama para ahí tirado. Aí você fala assim, show! Entonces dice, yo Vou pegar o fósforo, voy a tomar un fósforo, vou explodir aqui dentro. te voy a explotar acá adentro Que quando acabar o quarto vai estar arrumado. y que cuando acabe la explosión el cuarto va a estar todo organizado. Você acha que isso é possível? ¿Usted cree que eso es posible? Claro que não. Claro que no. Então por que as pessoas acreditam nesse tipo de teoria? Entonces, ¿por qué la gente todavía cree en ese tipo de teorías? Eu não sei dizer. Yo no sé decir. Eu só sei dizer que o mundo não foi autogerado. Yo solo sé decir que el mundo no fue autogenerado. Ele foi criado Él fue creado pelo Deus que nós servimos. por el Dios que nosotros servimos. Então ele teve um início, Entonces Él tiene un inicio. e nós vimos isso lá em Gênesis. Nosotros nos vemos eso allá en Génesis. Então, quando Deus fala, haja luz e houve luz. Cuando Dios dice haya luz y hubo luz, Então, o conceito de criação entonces el concepto de creación implica na constatação implica la constatación de que existe sentido de que existe sentido e também intencionalidade y también intencionalidad para que o universo para que el universo e tudo que o compõe. y todo lo que lo compone. Então vamos falar da criação da Terra. Vamos a hablar de la creación de la tierra. No primeiro dia, Entonces, en el primer día, separação entre luz e trevas. la separación entre luz y tinieblas. No dia 2, En el día 2, separação entre as águas de cima e de baixo. entonces separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. No terceiro dia, En el tercer día, separação da terra das águas de baixo. entonces separación de la tierra y de las aguas de abajo. No quarto dia, En el cuarto día, a criação dos luminares, la creación de las luminarias, enchendo a luz e as trevas. entonces separando la luz de las tinieblas. Quinto dia, Quinto día, a criação das aves, la creación de las aves, dos peixes, los peces, enchendo as águas. llenando las aguas. O sexto dia, El sexto día, os animais los animales e os homens y los hombres enchendo a terra. llenando la tierra. Então, e no sétimo dia, Entonces en el séptimo día, Deus descansou. Dios descansó. Ele precisava ¿Él descansar? necesitaba descanso? Não. No, Mas ele quis nos deixar exemplo de tudo como fazer. pero Él nos quiso dar el ejemplo de cómo nosotros debíamos hacer. Então, após criar todas as coisas, Después de crear todas las cosas, Deus afirma Dios afirma que tudo que ele criou que todo lo que Él creó, ficou muito bom. todo fue bueno. Então, tendo sentido de um elemento estético, né, de bom, de bonito. Entonces, teniendo un sentido, un elemento estético, bueno, pulido, Então, ficou belo, entonces quedó bonito, harmonioso armonioso, e serve por propósito de glorificar a y Deus. que servía para el propósito de glorificar a Dios. E o supremo propósito Y el supremo propósito é que a criação es que la creación não foi apenas feita pela palavra, no fue apenas hecha por la palabra, mas também para a palavra. pero también para la palabra. Então, dentro da linguagem poética de Gênesis, Entonces, dentro del lenguaje poético de Génesis, nós podemos dizer nosotros podemos decir que a criação é um presente que la creación es un regalo que expressa o amor do que Pai expresa el amor del Padre pelo Filho. por el Hijo. O universo, El universo, então, entonces, acha o seu começo, encuentra su comienzo, continuação continuación e término y término também em Cristo. también en Cristo.
Cristo é a causa primária Cristo es la causa primaria e a causa final da y la criação. causa final de la creación. Então entende que teorias aí diversas não se encaixam? Entonces que todas esas teorías diversas no encajan, Porque a criação foi feita por Deus, porque la creación fue hecha por Dios, para a glória de Deus. para la gloria de Dios, E a criação do homem? y la creación del hombre. Diante de toda a criação, Delante de toda la creación, o ser humano é a criatura mais elevada, el ser humano es la criatura más elevada, porque ele é o único ser criado com fôlego. porque es el único ser creado con aliento de vida. Para quê? Para relacionamento pessoal. ¿Para qué? Para tener un relacionamiento personal. O homem é o ser que recebe a imagem El hombre es el ser que recibe la imagen e semelhança do seu y Criador. semejanza de su creador. Ou seja, O sea, isso significa eso significa que ele possui uma que dignidade él posee una dignidad especial especial pela capacidade por la capacidad de expressar de expresar as dimensões do amor relacional, las dimensiones del amor relacional, liberdade libertad e criatividade. y creatividad. Então, características morais e espirituais Entonces características emocionales y espirituales sinalizam se señalan que a sua origem divina que su origen divino está definida. está definido. Contudo, Con todo, o homem el hombre não possui a divindade no posee la divinidad por ser apenas semelhante. por ser apenas semejante a Dios. Então, o ser humano é a coroa da criação El divina. ser humano es la corona de la creación divina. O ápice da criação é o ser humano. El ópice de la creación es el ser humano. Em Gênesis, nós compreendemos quem Deus é. En Génesis nosotros comprendemos quién Dios es, O que de fato é o universo lo que de hecho es el universo e quem é o ser humano. y quién es el ser humano. Mais à frente, nós trataremos um pouco mais Más al frente nosotros trataremos un poco más sobre a criação do homem. sobre la creación del hombre. Então vamos falar da natureza humana. Y vamos a hablar de la naturaleza humana. Em primeiro lugar, En primer lugar, nós devemos sempre nosotros necesitamos siempre referendar que o ser humano referenciar que el ser humano é criatura. es criatura. Ele não pode ser divinizado. Él no puede ser divinizado. Se por um acaso você veio de outra igreja, Si por algún momento usted viene de otra iglesia, está machucado, está herido, porque lá eles adoravam os pastores. porque allá ellos adoraban a los pastores. Isso não é o conceito de Deus. Y eso no es el concepto de Dios. Nós somos a criatura Nosotros somos criaturas e não criação. y no creación. Então nós não nascemos para ser adorados. Entonces nosotros no nacimos para ser adorados. O homem compartilha do universo criado, El hombre comparte el universo creado, mas ele possui limitações pero él posee muchas limitaciones, muito definidas muchas definidas e conforme nós vemos no próprio Salmo 8. y conforme nosotros encontramos ahí en el Salmo 8. E a queda? Y la caída. O segundo conceito basilado à cosmovisão cristã, El segundo concepto basado en da cosmovisão la cristã, cosmovisión cristiana é o conceito da queda, es el concepto de la caída, o qual nos ensina, la cual nos enseña com base no que diz o livro de Gênesis, con base a lo que dice el libro de Génesis, que Deus criou o homem com livre-arbítrio. que Dios creó al hombre con un libre albedrío. Eles eram inocentes, eram puros, Ellos eran inocentes y puros e Deus fez com ele um pacto. y Fez um pacto. Dios hizo con ellos un pacto. Mas Adão e Eva escolheram, Mas Adán y Eva escogieron. infelizmente, desobedecer. Infelizmente desobedecieron E quebraram esse pacto. y quebraron ese pacto. Porque eles desejaram o quê? Ser como Deus. Porque ellos desearon ser como Dios Ser independente de y Deus. ser independientes de Dios. Então, houve essa queda do estado original. Entonces, pasó esa caída del estado original, Tanto da perfeição que eles foram criados. tanto de la perfección con la cual ellos fueron creados. Então, como
consequência, Entonces, como consecuencia, os seres humanos se separaram de Deus los seres humanos se separaron de e Dios passaram agora a y experimentar pasaron a experimentar a angústia, angustia, o medo, el miedo, o vazio, vacío, o sofrimento. el sufrimiento. Eles não mais conseguem ver Deus Ellos ya no consiguieron más ver a Dios ao seu redor, na sua vida. a su alrededor, en su vida. Eles passaram agora a experimentar a morte Ellos pasaron ahora a experimentar la muerte e a correção em tudo. y la corrección de todo. E isso traz pra gente um grande problema. Y eso trae para la gente un gran problema. A queda La caída de Adão e Eva de Adán y Eva é a queda que nós temos hoje. es la caída que nosotros tenemos hoy, O orgulho el orgullo de viver independente de de vivir Deus. independiente de Dios. Quando eu escolho viver de forma Cuando yo independente, escojo vivir de manera independiente, infelizmente eu vou viver infelizmente yo voy a vivir aquilo que eu não gostaria. aquello que no me gustaría vivir. Porque Deus não me criou para ser independente. Porque Dios no me creó para ser independiente. Deus me criou conectada com Deus. Dios me creó conectada con Dios. Lembra quando a gente lê lá em Gênesis? Recuerda cuando la gente leía en Génesis, Quando Deus chega no jardim, cuando Dios llega en el jardín, na viração do dia, el principio del día, após a queda de Adão e Eva, después de la caída de Adán y Eva, e ele pergunta para Adão: y él pregunta para Adán, Adão, aonde você está? Adán, ¿dónde usted está? Deus sabia. Dios sabía. Lembra que há pouco nós falamos que ele está em todos os lugares? Recuerda que hace poco nosotros hablamos de que Él está en todos los lugares. O que eu entendo? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Deus estava perguntando a Adão: Dios estaba preguntándole a Adán, Adão, Adán, aonde você está? ¿dónde usted está? Que você não está mais conectado em Que usted mim. no está más conectado conmigo. Porque houve uma disruptura. Porque hubo una disruptiva. E aí Adão se perdeu nesse contato. Y ahí Adán perdió ese contacto. E essa foi a pior desgraça da Y esa fue queda. la peor desgracia de la caída. E aí foi a origem do pecado. Y ahí fue el origen del pecado. E começa a dinâmica da Y tentação. comienza la dinámica de la E tentación. tudo a gente vê lá em Gênesis Y 3. todo ahí la gente lo ve allá en Génesis 3. E a gente vê que a ideia de proibição Entonces la gente ve que la idea de prohibición na representação do fruto en la representación del fruto tem a ver com a proibição do homem tiene que ver con la prohibición del hombre de querer ser como Deus. de querer ser como Dios. Deus, ele nos criou com a capacidade de escolher. Dios nos creó con la capacidad de escoger. Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Dios en su infinita misericordia y sabiduría permitiu que o homem passasse por uma situação permitió que el hombre pasara por esa situación de tentação. de tentación. E hoje também nós enfrentamos esses tipos de Y hoy tentações. nosotros también enfrentamos este tipo de tentaciones. Mas se Deus é bom, Pero si Dios es bueno, por que ele permitiu que o homem passasse por essa situação? ¿por qué Él permitió que el hombre pasara por esa situación? Porque pecado Porque el pecado é justamente es justamente o ato de decidir viver independente de Deus. el acto de vivir independientemente de Dios. Ele não só foi uma decisão, Él no solo fue una decisión, foi uma atitude, fue una actitud, mas entrou na natureza do homem. pero entró en la naturaleza del hombre. Então a estrutura humana se contaminou. Entonces la estructura humana se contaminó. Nós ficamos deformados. Entonces nosotros nos quedamos deformados A imagem de Deus no homem, de la imagen de Dios de hombre. a desobediência foi um veneno. La desobediencia fue un veneno. E nós ingerimos e ficamos Y contaminados. nosotros la comimos y quedamos contaminados. Então, mesmo que o homem tente ser bom, Entonces cuando el hombre intenta ser bueno, ele o faz por si só, él lo hace por sí solo, fora de Deus. fuera de Dios. E é isso considerado obra morta. Y eso es considerado una obra muerta. Por quê? ¿Por qué? Por ser o fruto da autossuficiência. Por ser el fruto de una autosuficiencia. E o pecado gerou em nós raízes. Y el pecado generó en nosotros raíces. Nós podemos ver pelo pecado original Nosotros podemos mirar por el pecado original que ele gerou em nós várias raízes que generó en ruins. nosotros varias raíces malas. Incredulidade, Incredulidad, cobiça, codicia, orgulho. orgullo. Isso em maior ou menor grau. Eso en mayor o en menor grado. Mas todos nós temos essas Pero raízes. todos nosotros tenemos esas raíces. Mas como toda árvore, Pero como todo árbol, se eu plantar, si yo lo planto, rego
lo riego, dou alimento, lo alimento, ele vai crescer. él va a crecer. Então, na minha e na sua vida, nós escolhemos Entonces, en mi hoje, vida y en su vida nosotros escogemos hoy, com a ajuda do Espírito con Santo, la ayuda del Espíritu Santo, que eu não quero viver uma vida que yo incrédula. no quiero vivir una vida incrédula. No momento de adversidade, En un momento de adversidad, eu quero continuar acreditando. yo quiero continuar creyendo. Eu não quero cobiçar a vida do meu irmão. Yo no quiero codiciar la vida de mi hermano. E muitas vezes é sutil, Y muchas veces es sutil, porque parece que eu estou cobiçando algo bom. porque parece que yo estoy codiciando algo bueno. Mas Deus conhece a Pero intenção Dios do meu conoce la coração. intención de mi corazón. E também tem orgulho. Y también tiene orgullo. Todos nós em maior ou menor proporção. Todos nosotros en mayor o en menor E proporción. nós precisamos Y pedir a nosotros Deus necesitamos pedirle a Dios que as consequências desse que pecado las consecuencias de ese pecado sejam superadas em Cristo sean Jesus. superadas en Cristo Jesús. Porque o pecado, ele teve essa grande amplitude, Porque el pecado tiene esa gran amplitud, muito maior do que a mera nudez. mucho mayor que apenas... A mera nudez. que la mera, que solamente quedar desnudos. Sim. E aí nós temos a redenção, Entonces nosotros tenemos ya la redención, que é aquela ideia de comprar um escravo que es esa idea de comprar un esclavo e lhe conceder o quê? y Liberdade. concederle a él la libertad. Então essa é a verdade que Deus espera de nós. Entonces esa es la verdad que Dios espera de nosotros, Que nós possamos entender que nosotros podamos entender que a redenção começou nele. que la redención comenzó en él. E de acordo com o que o apóstolo Paulo diz, Y de acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice, que é por ele que nós vivemos, que es por él que nosotros nos vivimos, movemos e existimos. nos movimos y existimos, Que nós entendemos que todos foram que extraviados nosotros dele. entendemos que todos nos extraviamos de él, Que esse romper da história por conta do pecado que esa fractura que se generó por cuenta del pecado, que não há nenhum justo, que no hay ningún justo, não há ninguém que entenda no hay ninguno que entienda, e não há ninguém que busque a Deus, no hay ninguno que busque a porque Dios, todos se extraviaram. porque todos se extraviaron, E não há ninguém que faça o bem, y no hay nadie que haga el bien, nenhum sequer. ni uno ni siquiera. As nossas gargantas En nuestras gargantas são como túmulos abertos. son como túmulos abiertos, As nossas línguas enganam, nuestras lenguas engañan, as nossas bocas estão cheias de maldição, dentro de nuestras bocas está llena de maldición, os nossos pés são ágeis para derramar sangue. que nuestros pies son ágiles para derramar sangre. Nós não conhecemos o caminho da paz. Nosotros no conocemos el camino de la paz. Então, com a queda, Entonces con la caída, nós perdemos a unidade humana, nosotros perdemos la unidad humana, mas não a capacidade de relacionamento. pero no la capacidad de relacionamiento. Nós perdemos a confiança de Deus, Nosotros perdemos la confianza mas de não a Dios, possibilidade do diálogo. pero no la posibilidad del diálogo. Nós amaldiçoamos a terra, Nosotros maldecimos la tierra, mas ela ainda nos dá vida. pero ella todavía nos da vida. Perdemos a relação de igualdade, Perdemos la relación de igualdad, mas ainda formamos famílias. pero todavía formamos familias. Perdemos a comunhão com Deus, Perdemos la comunión con Dios, mas não a esperança. pero no la esperanza. Então, com isso, Entonces con eso pode ser possível puede ser posible se era para sermos consumidos pela maldade. que seremos. Como que isso seria possível? ¿Cómo es que eso sería posible? Se era para sermos consumidos pela Si era para que maldade. nosotros fuéramos consumidos por la maldad. A resposta é que Deus nos emprestou a sua bondade. La respuesta es que Dios nos prestó su bondad, Mais um presente de Deus. más un regalo de Dios. Isso é o que Tiago declara. Eso es lo que Tiago Santiago declara. Toda boa dádiva Toda buena dádiva e todo dom y perfeito todo don perfecto vem do alto, viene de lo alto, descendo do Pai das luzes, descendiendo del Padre de las em que luces, não há mudança, en quien no hay mudanza nem sombra de ni variação. sombra de variación. Então, tudo de bom que acontece no Entonces mundo todo lo bueno que pasa en el mundo é um presente de Deus. es un regalo de Dios. És um regalo de Deus. Olha, estou bem. E a restauração. Y la restauración, A queda la caída, é o resultado da livre decisão humana. es el resultado de la libre decisión humana. E os primeiros pais Y los primeros padres decidiram quebrar a lei de Deus. decidieron quebrar la ley de Dios, Cometeram um crime. cometieron crímenes, A pena era a humanidade e toda a criação deixarem de existir. y hasta el momento en que casi toda la humanidad casi dejó de existir. E nós já vimos que isso não aconteceu. Y nosotros ya vimos que eso no pasó, Porque nós estamos aqui. porque nosotros estamos aquí. Então,
nós precisamos entender claramente Entonces nosotros necesitamos entender claramente que houve essa disposição da Trindade, que hubo esa disposición de la Trinidad que nos levou a nos manter e resgatar, que nos llevó y nos mantuvo para el rescate, à custa do seu próprio sacrifício, a costo de su propio sacrificio, por meio do Filho. por medio del Hijo. Então, o apóstolo Paulo Entonces el apóstol Pablo chama isso de graça. llama eso de gracia. Essa disposição de Deus Esa disposición de Dios acontece em 3 movimentos: pasa en 3 momentos: criação, creación, manutenção manutención e salvação. y salvación. A criação é tudo que os nossos olhos podem ver. La creación es todo lo que sus ojos pueden ver. A manutenção é essa vida que nós levamos. La manutención es esa vida que nosotros E a llevamos. salvação é o que Cristo nos trouxe. Y la salvación es la que Cristo nos trajo. Então, a graça comum, Entonces la gracia o común, movimento de el manutenção, movimiento de manutención, as pessoas, enquanto experimentam apenas o movimento de manutenção, las personas apenas cuando experimentan el sentimiento de manutención não têm consciência dessa disposição divina. no es consciente de esa disposición divina. Não tem consciência dessa disposição de Deus se colocar em nosso lugar. No tienen conciencia de esa disposición de Dios de colocarse en nuestro lugar. E aí, o que acontece? Entonces, ahí qué es lo que pasa. Deus, na disposição de manutenção, Dios en la disposición de manutención nos leva, nos lleva como pessoas, como personas a cooperar para que cooperemos na preservação da vida. en la preservación de la vida. Como? ¿Cómo? Vivendo uma vida de santidade. Viviendo una vida de E santidad. quando eu entendo claramente Y cuando yo entiendo claramente que a criação foi um presente, que la creación fue un regalo, a queda foi um vacilo que nós demos, que la caída fue un vacío que nosotros tuvimos, a redenção foi um presente que dado por Deus, la redención fue un regalo en las manos de Dios, e a restauração y que la restauración é a decisão que eu preciso tomar todos os dias es la decisión que yo necesito tomar todos los días para viver aquilo que Deus tem para para mim. vivir aquello que Dios tiene para mi E vida. quando eu entendo isso, Cuando yo entiendo eso, eu posso viver uma vida de yo integridade puedo vivir una vida de integridad e uma vida que agrada ao Senhor em tudo que eu y una fizer. vida que agrada al Señor en todo lo que yo hago. Em outros tempos, nós estávamos como escravos do pecado. En otro tiempo nosotros estábamos como esclavos del pecado. Nós vivíamos órfãos disso Nosotros vivíamos huérfanos de eso e fazíamos conforme a nossa sorte. y hacíamos conforme a nuestra suerte. Mas hoje nós temos um Pai. Pero hoy nosotros tenemos un E Padre, como um Pai que corrige e ama, corrige como e un ama. Padre que corrige y ama, corrige y ama. Então sinta-se privilegiado se você está sendo corrigido. Entonces siéntase privilegiado si está siendo corregido, Porque Deus só corrige aquele a quem ama. porque Dios solo corrige a aquel a que ama. E assim nós finalizamos mais essa lição. Y así nosotros finalizamos esta lección.